Só chato, cara. Oi, isso é o hino da França, tá? Então, como a gente vai falar de Revolução Francesa, bem rapidinho, aí eu pensei, vou botar uma musiquinha maneira, né? Porra, mas é lindo, né, cara? É demais. Liberté. Vou mandar o link para vocês verem. Olá a todas, olá a todos. Então, professor Antônio, vou falar então para vocês de Revolução Francesa. É o marco da Idade Contemporânea e que estabelece assim as bases para a sociedade burguesa, liberal, democrática e representativa. O que era a Europa antes da Revolução Francesa? Era uma Europa ainda baseada no antigo regime, controlado pela Igreja Católica, uma sociedade estamental, uma sociedade dividida por estados, ou ordens ou estamentos, sem mobilidade social, obscura ainda, né? Medieval, mercantilista e por aí vai. É o chamado Ancien Régime, que os franceses denominavam. Esse Ancien Régime era obstáculo para os anseios, desejos e planos de poder da classe que então enriquecia cada vez mais, ficava mais poderosa economicamente, mas não tinha poder político. E também não tinha prestígio social, porque pela divisão da sociedade do antigo regime, a burguesia estava no mesmo patamar do que camponeses, do que até escravos, a parcela mais pobre da sociedade. Então, a sociedade francesa ainda era uma sociedade estamental, em que a igreja dizia que uns nasceram para orar, outros nasceram para guerrear e outros nasceram para trabalhar. Então era o clero, a nobreza e o resto da população chamado povo, e a burguesia estava dentro desse estamento, dessa ordem, desse estado, sem condições de ter mobilidade social e chegar no topo dessa pirâmide. Havia o que? Uma mobilidade entre a nobreza e o clero. A nobreza alimentava o clero, né? Os grandes representantes da nobreza chegavam aos grandes cargos da Igreja Católica. O terceiro estado, que era a maior parcela da sociedade francesa, se via fora das decisões políticas da França. Os votos eram sempre por estados, ou seja, o clero e a nobreza sempre decidiam o futuro da França e, consequentemente, os interesses deles. O terceiro estado sempre ficava fora desse processo, mesmo sendo a maioria da população francesa. E qual era a parte desse terceiro estado que estava mais insatisfeito? Era a burguesia, que até então não tinha representatividade dentro desse processo decisório, né? E com a influência dos ideais iluministas, a ideia de liberdade em todos os campos da sociedade ganha força. Os filósofos, como a gente já viu no iluminismo, os intelectuais, todas aquelas correntes iluministas, eles ganham força
principalmente por causa dessa proximidade com a burguesia, que quer construir uma nova sociedade, que quer construir uma sociedade liberal, que quer construir uma sociedade longe da influência daquele antigo regime, né? De medievalismo, de catolicismo, mercantilismo, que é uma sociedade moderna, liberal, em que a economia seja livre e, na verdade, toda a sociedade seja livre para eles efetivarem, então, os planos de poder. Essa sociedade iluminista, ela vai ganhar força na França, né? Principalmente da influência de vários pensadores, como Montesquieu, Voltaire, o Diderot, o John Locke, o Kant, o Jean-Jacques Rousseau, né? Toda essa galera aí de filósofos vai influenciar e inspirar a luta da burguesia na Revolução Francesa. A Assembleia Nacional Constituinte, em 1789, foi o momento que marcou o início da Revolução Francesa, em que o terceiro Estado praticamente se declarou independente e tomou as rédeas das decisões dentro da França, convocando logo depois da Assembleia Nacional Constituinte a Assembleia Nacional Legislativa, que vai ter como função criar novas leis e diretrizes baseadas nos princípios iluministas. A Assembleia tomou algumas decisões, né, como, por exemplo, o fim dessa sociedade estamental, toda a reestruturação da sociedade. Nessa reestruturação, a nobreza não tinha muita razão de existir, porque numa sociedade racional, a nobreza não tem muita função, não tem muito serventia. A Constituição de 1791 vai pôr um fim a essa relação feudal da França, né, e apontando então para uma sociedade burguesa, principalmente através do documento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Por que é importante a gente frisar isso? Porque na Europa a declaração vai ser o documento que vai nortear todas essas mudanças, apontando para essa sociedade liberal e burguesa. Eu estou aqui fazendo só um resumo, um apanhado para vocês terem um caminho, uma direção na hora que vocês forem estudar. Isso é muito importante porque norteia grande parte dos ideais que até então fazem parte da nossa sociedade, né? E assim fazem com que os ideais da Revolução Francesa sejam contemporâneos. Por isso que a gente tem a divisão da história entre Idade Moderna e Contemporânea a partir da Revolução Francesa. Algo que eu acredito que é muito importante, caramba, já são 9 minutos, o conceito de direita e esquerda que nasce na Revolução Francesa. Se fala muito em direita e esquerda hoje, mas as pessoas complicam demais esses termos. A Assembleia Nacional Constituinte, né, tinham 3 grupos que sentavam à esquerda, grupos que sentavam à direita. Os radicais, ligados às transformações mais profundas e que faziam a questão de fazer com que essas mudanças fossem para todos, sentavam à esquerda e eram chamados de jacobinos. Os que sentavam à direita eram os chamados girondinos, eram os mais contidos, queriam mudanças, mas não queriam mudanças tão profundas e tão radicais, mas queriam que essas mudanças atendessem os seus interesses, principalmente dos grandes comerciantes. E esses vão ser chamados de girondinos, vão estar à direita.
Então, o termo esquerda e direita nasce nesse momento para designar quem queriam transformações que atendessem a maioria da população e aqueles que queriam adequar essas mudanças apenas seus interesses. E havia a planície, que era aquele grupo que ficava do lado sempre de quem estava ganhando. Então, daí vem o termo esquerda e direita. No vídeo, gente, eu não vou ficar entrando em detalhes em relação ao texto, porque isso vocês têm que fazer em casa mais do que nunca agora, principalmente nessa fase que vocês vão estudar em casa, né? A Revolução Francesa consegue romper com esse antigo regime, mas agora precisava de uma figura que tivesse mão de ferro para consolidar essas mudanças. E essa pessoa vai ser Napoleão Bonaparte, que vai ser o cara que vai encarnar o ideário burguês, principalmente pelo histórico que ele tinha de proteção da França no momento em que vários exércitos nacionais queriam derrubar a França porque era uma ameaça e inspirava outros países a fazer uma revolução burguesa também. Então eu quero encerrar apontando essas mudanças que houve não só na França, mas em toda a Europa e, consequentemente, no mundo. A Revolução Francesa vai chegar, os ideais da Revolução Francesa vai chegar ao resto da Europa pelo sentimento imperialista de Napoleão e depois vai chegar através da própria influência cultural, tá bom? Esse é um apanhado geral sobre a Revolução Francesa, que vai servir tanto para o 8º ano quanto para o 2º ano. No mais, a gente se reencontra na live no Google Meet, nos grupos de WhatsApp ou qualquer outro material eu coloco lá no Google Classroom, tá bom? Um abraço.